mirando alrededor, se acaba el tiempo, me da miedo. No vídeo anterior identificamos o chifre pequeno como a Igreja de Roma, e neste vídeo estudaremos as características do chifre pequeno à luz de Daniel capítulo 7, e veremos se confirma o que dissemos. Agora, queremos esclarecer que não estamos nos referindo aos membros da Igreja. Há muitas pessoas boas, e muitos devotos na Igreja Católica que não conhecem a verdadeira história dessa instituição, para a qual Deus chama o seu povo, e o convida a sair. É por causa desses bons cristãos que fazemos estes vídeos, porque neste momento eles se encontram dentro de um sistema que no fundo não procura evangelizar o mundo, mas sim dominá-lo, e que criou um emaranhado de doutrinas e crenças antibíblicas, que promovem a salvação pelas obras, sem necessidade de abandonar o pecado. Mas vamos à Bíblia, examinar detalhadamente as características do chifre pequeno, e compará-las com a história. Daniel 7 versículo 8. E enquanto eu contemplava os 10 chifres, eis que outro chifre, um pequeno, subiu entre eles, e para dar lugar a ele, 3 chifres daqueles primeiros 10 foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de um homem, e uma boca, que falava blasfêmias. Já vimos que 10 tribos bárbaras foram estabelecidas como reinos, nos territórios do antigo Império Romano Ocidental, e que entre esses 10 reinos havia 3 que impediam o desenvolvimento do papado, são eles, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Assim que foram retirados do caminho, o chifre pequeno começou a crescer. Ele diz que o chifre pequeno tinha olhos de homem. Na Bíblia os olhos são símbolos de conhecimento ou desejo de saber. 7 olhos significam conhecimento total ou onisciência. Mas aqui não se diz quantos olhos o chifre tem, o que implica que o que importa aqui não é a quantidade, mas sim a qualidade desses olhos. Olhos de homem. Estes olhos não são como os muitos olhos dos seres celestiais que Ezequiel menciona, e que simbolizam a sabedoria que Deus dá às suas criaturas através do Espírito Santo. Esses olhos parecem simbolizar a sabedoria humana, terrena, carnal, ou poderíamos dizer, maquiavélica. Minta quando necessário, e quando necessário também mate. O fim justifica os meios. Certamente alguns questionarão, Deus não enviou o povo de Israel para a guerra? Qual é a diferença das cruzadas ou a Inquisição? Existe alguma diferença? Responder esta pergunta nos desviará por bastante tempo, então peço que tenham paciência, pois, com o tempo iremos tocar nesse assunto com a ajuda de Deus, pois desde que começamos a produzir esses vídeos, percebi que será necessário aprofundar não só este, mas muitos outros temas teológicos ou doutrinários, e é isso que nos propomos fazer, de modo que, terminarmos esta série de vídeos sobre as profecias. Portanto, se você tiver alguma dúvida ou um tema específico que gostaria que abordássemos, escreva-nos. Voltando ao assunto, o versículo 8 prossegue dizendo que aquele chifre falava grandes coisas. O versículo 25 acrescenta mais informações sobre isso, e falará palavras no lugar do Altíssimo. A maioria das versões traduz a palavra aramaica como contra. Letzat vem da raiz sat, que significa lado. Mas embora a palavra letzat não signifique ao lado como um aliado significaria, a palavra contra fica muito aquém, perdendo o significado completo da palavra aramaica. Uma tradução mais precisa é, em lugar de, mas não no sentido de substituir, mas sim de usurpar. O chifre pequeno fingiria falar no lugar de Deus, como se a autoridade de Deus lhe tivesse sido dada. Leiamos esta citação, tomada do segundo artigo sobre o Papa, da Pronta Biblioteca, tomo 6, página 25 a 29. O Papa é de dignidade tão grande e é tão excelso, que não é um mero homem, senão, como se fosse Deus, ou substituto de Deus. O Papa tem grande autoridade e poder, ele pode modificar, explicar e interpretar até as leis divinas. O Papa pode modificar a lei divina, uma vez que o seu poder não é o do homem, mas o de Deus, e ele atua como vice-regente de Deus na terra, com o mais amplo poder para ligar e desligar as suas ovelhas. Este poder usurpador é o mesmo apontado pelo apóstolo Paulo. Vejamos mais algumas passagens do artigo na Pronta Biblioteca. O Papa é como se fosse Deus na terra, o único soberano dos fiéis de Cristo, cabeça dos reis, tem pleno poder. A ele foi confiada, pelo Deus Todo-Poderoso, a direção não apenas do reino terrestre, mas também do reino celestial.
Tudo o que se diz que o próprio Senhor Deus e o Redentor fazem, é isso que o seu vigário faz, desde que não faça nada contrário à fé. No versículo 21, vi que aquele chifre fez guerra contra os santos e os derrotou. O chifre pequeno realizaria uma campanha de extermínio contra o povo de Deus. Versículo 25, e quebrantará os santos do Altíssimo. O principal meio utilizado pela Igreja para perseguir os santos foi o Tribunal da Santa Inquisição. No ano de 1252, o Papa Inocêncio IV promulgou a bula Ad Extirpanda, que dizia: quando aqueles que foram condenados como culpados de heresia foram entregues ao poder civil pelo bispo, ou seus representantes, ou pela Inquisição, a autoridade, ou primeiro magistrado da cidade os tomará imediatamente, e executará as leis decretadas contra eles, no prazo máximo de 5 dias. Nunca deixam de inventar desculpas para as atrocidades cometidas pela Igreja, dizendo que foram as autoridades civis que mataram os hereges, como se as igrejas não tivessem tido nada a ver com isso. Mas não foi por acaso que os instrumentos de tortura, utilizados pela Inquisição, estavam nos porões das igrejas. É verdade que as autoridades civis executavam sentenças de morte, mas a ordem de queimar os hereges estava incluída nas próprias constituições imperiais. Portanto, as autoridades civis foram obrigadas pelos papas, sob pena de excomunhão, a executar as sentenças legais que condenavam os hereges impenitentes à fogueira. Você pode encontrar essas informações no artigo intitulado Inquisição, na página 34, do volume 8 da Enciclopédia Católica. Mas, note que a perseguição não começou com a bula Ad Extirpanda, do Papa Inocêncio IV. Esse foi apenas o documento que legitimou o que já era praticado. O espírito de perseguição já existia há muito tempo. E essa bula permaneceu a partir de então como um documento fundamental da Inquisição. E mesmo quando João Paulo II pediu desculpas pela Inquisição, a Igreja nunca deixou escrito que a bula Ad Extirpanda perdeu o seu poder de lei, ou não pode ser renovada ou colocada novamente em vigor, como fizeram os papas Alexandre IV e Clemente IV, Nicolau IV, Bonifácio VIII, e muitos outros. Hoje em dia, quando a liberdade religiosa é considerada um direito incontornável em quase todos os países do mundo, a Igreja Católica defende-a tenazmente, mas apenas naqueles países onde o catolicismo é uma religião minoritária, mas quando é maioritária, não hesitam em usar a sua influência para impedir o crescimento de outras religiões, especialmente de algumas denominações protestantes, e procuram fazer com que os governos as classifiquem como seitas, e não como uma religião, para que não possam usufruir de certos direitos que o status de religião lhes confere. O versículo 25 menciona outra característica, e procurará mudar os tempos e a lei. Que lei? Bem, obviamente a lei de Deus, os 10 mandamentos, e entre os 10 mandamentos há um especificamente que se refere ao tempo. Nesta ocasião não discutiremos os aspectos teológicos e doutrinários, referentes à validade do sábado do 7º dia como dia de descanso, focaremos apenas em como o sábado foi alterado para domingo. Quando os judeus se rebelaram contra Roma e foram banidos do império, os cristãos, religião originária do judaísmo, também sofreram o mesmo destino. Estas perseguições, que começaram sob o império de Nero, continuaram com maior ou menor fúria durante vários séculos. Os cristãos foram acusados caluniosamente dos crimes mais horríveis, e apontados como a causa da maioria das calamidades, fomes, pestes e terremotos. Por serem objetos do ódio e da suspeita do povo, não faltaram informantes que, por interesse básico, estavam dispostos a vender os inocentes. Foram condenados como rebeldes contra o império, inimigos da religião, e flagelos da sociedade. Muitos foram atirados a animais selvagens, ou queimados vivos em anfiteatros. Alguns foram crucificados, outros foram cobertos com peles de animais selvagens, e jogados na arena para serem despedaçados por cães. Essas torturas costumavam ser a principal diversão nas festas populares. Grandes multidões costumavam se reunir para apreciar tais espetáculos, e saudar a agonia dos moribundos com risos e aplausos. É claro que ninguém oferece a vida por algo em que mal acredita ou não valoriza. Por isso, a fé cristã permaneceu pura durante os primeiros séculos, pois só os crentes verdadeiros e fiéis são capazes de suportar tais vicissitudes. E o testemunho desses mártires fez com que, quanto mais cristãos matavam, mais se convertiam ao cristianismo. À medida que o número de cristãos aumentava, a perseguição diminuía.
Mas, assim como a perseguição manteve a igreja pura, a paz a contaminou. Quando ser cristão não era mais perigoso, cristãos só de nome entravam na igreja, arrastando consigo seus antigos costumes pagãos. O mais notável de todos esses supostos convertidos foi o imperador Constantino. A conversão nominal de Constantino, no início do século IV, causou grande regozijo, e o mundo, disfarçado de manto da justiça, entrou na igreja. O paganismo, que parecia ter sido derrotado, tornou-se o vencedor. Seu espírito dominou a igreja, suas doutrinas, crenças e superstições foram incorporadas à fé e ao culto. Embora a Igreja Católica considere Constantino um santo, a realidade é que Constantino não era cristão, mas sim um mitraísta, um adorador do deus Sol, Mitras. É com Constantino que começa a mudança do sábado para o domingo, quando no dia 7 de março do ano 321 d.C., ele promulgou o seguinte, que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, e todos os comerciantes e artesãos descansassem no venerável dia do sol, mas deixemos os agricultores cuidarem do cultivo dos campos com total liberdade, pois muitas vezes acontece que nenhum outro dia é tão adequado para semear o cereal ou plantar a vinha. Portanto, o tempo favorável concedido pelo céu não deveria passar. O imperador Constantino, no ano 321, foi o primeiro a ordenar a observância rigorosa do domingo, proibindo todos os tipos de negócios, ocupações e trabalhos legais. Os lavradores só podiam trabalhar aos domingos, em suas tarefas agrícolas, se o tempo estivesse favorável. Uma lei posterior do ano 425 proibia a realização de todo tipo de espetáculos teatrais. E finalmente, no século VIII, as proibições do sábado judaico serão aplicadas com todo o seu rigor ao domingo cristão. Isto aparece na definição da palavra domingo no dicionário enciclopédico hispano-americano. A igreja se encarregou de fazer do sábado um dia de jejum e tristeza, e assim foi desviando sorrateiramente os sentimentos do sábado para o domingo, até que finalmente guardar o sábado acabou sendo coisa judaica, e os cristãos que guardavam o sábado foram acusados de judaizar, e ser judeu não estava na moda naquela época. Cristo não nasceu no inverno, Cristo nasceu no outono. 25 de dezembro é a celebração pagã do solstício de inverno, ou dia do nascimento do sol. Mas graças à Igreja Católica, todos celebramos o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, e João Batista não nasceu no verão, João nasceu na primavera. Mas como João supostamente nasceu 6 meses antes de Cristo, ao mudar a data do nascimento de Cristo para dezembro, a Igreja Católica teve que mudar também a data do nascimento de João Batista para 25 de junho. E o domingo não foi o dia que Deus separou e santificou, estabelecendo a comemoração de que Ele é o Criador. Domingo era o dia do sol. Já que a Igreja Católica foi a responsável pela mudança do nome de Dia do Sol para Domini Dei, ou Dia do Senhor. Mas que Senhor, procure o nome do primeiro dia da semana em alemão ou inglês, e você verá quem realmente é o Senhor do domingo. É claro que os protestantes se desculpam dizendo que celebram o domingo em comemoração à ressurreição de Cristo, embora Cristo nunca tenha ordenado tal coisa. Por seu lado, a Igreja Católica não só admite ter mudado a santidade do sábado para o domingo, mas é um facto que as igrejas protestantes, ao guardarem o domingo, estão implicitamente a reconhecer a autoridade do Papa. Assim é a Igreja Católica, e esclarecemos novamente que não estamos nos referindo aos membros da Igreja, mas a organização e seus mecanismos, atende a cada uma das características que são mencionadas sobre o chifre pequeno em Daniel 7:1. Primeiro, durante os 1260 anos da supremacia, do ano 538 a 1798. Segundo, com astúcia maquiavélica, conseguiu controlar as consciências de toda a Europa e das suas colônias, e a virtude do cristianismo. Terceiro, ele deu a si mesmo títulos e poderes que pertencem somente a Deus. Em quarto lugar, perseguiu todos aqueles que não reconheceram a sua autoridade. E, em quinto lugar, procurou mudar os tempos e a lei, conseguindo que quase toda a cristandade aceitasse o domingo em vez do sábado. Agora faltam mais 2 profecias do livro de Daniel onde veremos mais detalhes sobre o período simbolizado pelos 10 chifres e pelo chifre pequeno, e depois entraremos no Apocalipse onde veremos ainda mais detalhes desse mesmo período. Esse período é importante porque é aquele em que estamos agora. Lembre-se de que esse período, na profecia do capítulo 2, é simbolizado pelos pés de ferro misturados com barro,
e mencionamos que a presença do ferro, símbolo do Império Romano, implica que algo de Roma continuaria após o desaparecimento do Império Romano. Também mencionamos que o fato de os 10 chifres estarem na quarta besta, e de ser o símbolo do Império Romano na profecia do capítulo 7, implica exatamente a mesma coisa, que algo de Roma continuaria, mesmo após o desaparecimento do Império Romano. E podemos dizer que Roma criou os reinos que a precederam. Muitas das tribos bárbaras foram treinadas por Roma nas artes da guerra, e usadas para combater outras tribos antes de se voltarem contra a própria Roma. A cultura europeia, a sua língua e escrita evoluíram a partir da cultura romana. Mesmo o chamado Renascimento, que encerra a Idade Média, incluirá um ressurgimento da cultura greco-romana, especialmente nos campos da literatura, das artes e das ciências. Mas acima de tudo, todos os reinos que seriam formados a partir das tribos bárbaras, na Europa, adotariam a versão romana do cristianismo. Não devemos esquecer que o chifre pequeno também cresce no quarto animal, portanto, o chifre pequeno também é uma extensão do Império Romano. E foi o Império Romano que criou a Igreja Católica. Antes de Constantino, o bispo de Roma era apenas mais um bispo, não que não tivesse importância, mas não tinha autoridade maior que a do bispo de Constantinopla, ou a de Jerusalém, ou a de Cartago, ou a de Antioquia, ou a de Alexandria, ou qualquer outro bispo da época. Foi o imperador Constantino quem iniciou esta exaltação do bispo de Roma acima dos outros bispos. Ele jogou fora sua ordem em Roma e foi para Constantinopla, onde como César adotou o título de Pontífice Máximo, ou em espanhol Sumo Pontífice, seguindo a luz e os costumes romanos de que o imperador era um semideus, e a mais alta autoridade religiosa do império. Curioso que o bispo de Roma acabou adotando o mesmo título de Sumo Pontífice dos Césares romanos. É por isso que não deveria nos surpreender que, na festa do jubileu do ano de 1300, o Papa Bonifácio VIII tenha dito que ele era César, e era imperador. Além de adotarem a religião de Roma, as novas monarquias europeias procurariam e ansiariam pelo reconhecimento do imperador em Constantinopla e do bispo em Roma. Sim, a Igreja Católica é uma criação de Roma. Uma Roma que ainda era em grande parte pagã. É por isso que acabamos com uma igreja que afirma ser cristã, mas mantém o dia do sol. Que se adaptou aos adoradores de Diana, Astarta e Ísis, criando um culto à Virgem Maria, que substituiu os deuses pleiadianos gregos e romanos, por santos. Assim como havia um Deus para tudo, agora existe um santo para tudo. O que ensina é que para alcançar o perdão, em vez de se arrepender e abandonar o pecado, basta confessar-se ao sacerdote e fazer penitência. Que, como os filósofos gregos, ensina que a alma é imortal e que os maus quando morrem vão para o inferno onde são eternamente atormentados e que os bons vão diretamente para o céu. E para aqueles que não foram nem muito ruins nem bons o suficiente, também será inventado um lugar para colocá-los. E a lista continua. Mas falaremos um pouco mais sobre isso em vídeos futuros. Por enquanto nos despedimos, no próximo vídeo discutiremos o tema do julgamento. Até o próximo vídeo, e que Deus os abençoe.